Esta é uma ministração da Igreja Vivos com Cristo, no estado do Espírito Santo. Para saber mais, acesse nosso site igrejavivoscomcristo.com. Queridos, nós vamos compartilhar algo. Eu creio que sempre quando hoje vamos falar sobre isso, nós estamos tratando de coisas desconectadas. Não, nós queremos que o Espírito Santo ele trabalha de uma maneira construtiva em nossas vidas. Eu vejo cada um de nós como alguém que está em construção, um edifício, né? A palavra do Senhor diz que nós somos como edifício, que estamos sendo construídos pela palavra, edificados, né? Para templo santo do Senhor, para templo do Espírito, para adoração ao Senhor, sermos edificados para a exaltação dEle. Então há uma realidade que Deus vai construindo em nossas vidas. Então cada palavra tem uma conexão, tem uma dimensão. Deus tem falado sobre nós, sobre unidade, sobre servir. E tem tudo a conexão com aquilo que nós vamos ministrar. Mesmo porque nós precisamos entender por que estamos aqui. Nós estamos aqui simplesmente porque é domingo. E entender que, como Paulo, ele sempre falava, a verdade, no livro de Atos, ele vinha para partir o pão, porque partir o pão era o momento ápice de um culto, um momento excelente, em que vocês realmente provavam, comiam, vão comer do corpo e beber do sangue de Jesus, e que vai trazer força e saúde. Amém? Lógico que, como lá em Atos, na história de Eutico, lá eles estenderam a palavra até a meia-noite, e eles estavam lá, com exceção daquele jovem que adormeceu e caiu, mas Paulo abraçou e depois eles continuaram. Vão partir o pão, que a gente não pode perder esse foco, né? Então nós vemos aqui para partir o pão no domingo, mas com a certeza de que enquanto a palavra está sendo ministrada, Deus está operando eficazmente em nossas vidas. É muito triste quando uma pessoa ou um estudante da palavra, ela vê a palavra apenas como uma palavra de Deus sem vida, sem poder. Eu não tenho nada contra a teologia, eu não tenho nada contra estudar a palavra. Eu tenho, sim, quando nós desassociamos a palavra do Espírito. Deus nos deu o Espírito Santo, e a unção do Espírito nos ensina. Precisamos entender que o Espírito Santo nos unge para nos capacitar para entender a palavra. Porque se a gente for entender a palavra de uma maneira natural, queridos, a palavra não vai ter ação e ela não vai ter poder na sua vida. Mas Deus deu sua palavra para que ela venha prosperar. Assim como quem dá alguma coisa para uma semente, né? A palavra é como uma semente. E Deus diz a sua palavra que Ele enviou sua semente, sua palavra, para que essa palavra prospere em nossas vidas, que essa palavra frutifique em nós. E é o grande propósito de Deus para nós. Entender que, por mais que seja como uma semente, é essa semente que tem o potencial de frutificar em nossas vidas. Amém? E é sobre isso mesmo que eu quero falar, sobre algumas chaves da parábola do semeador. É importante porque, como nós estamos falando de unidade, e unidade, ela vem por meio de um viver de modo digno, com toda humildade, submissão. Tudo isso tem a ver com aquele que acolhe a palavra. Você não tem como acolher a palavra se você tem soberba no coração. Você vai dizer, eu já sei isso, eu já conheço. Você vai rejeitar a palavra. Então, quando você tem humildade, mansidão, você vai acolher a palavra. E aquela palavra, ela é poderosa para salvar a sua alma. A gente tem que comparar a palavra e imaginar pelo menos igual uma bomba atômica. Amém? Que ela acabasse de destruir estruturas das trevas em nossas vidas, de ignorância, que é apta para realizar coisas maravilhosas em nossas vidas. Então esse é o poder que a palavra tem de operar em nossas vidas. Então, como eu estava falando, como um ministério, Deus deu uns como apóstolos, profetas, mestres, pastores, com o objetivo de quê? O objetivo de
do aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço e edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé. Entenda que Deus deu um ministério e aqui nós estamos aqui operantes nesse ministério. Esse ministério que ministra a palavra. E essa palavra ministrada, ela vai trazer um despertamento para a igreja servir, ser aperfeiçoada antes, e nós somos aperfeiçoados no amor de Deus. Tudo começa com o amor do Pai. Você serve porque você é amado. Você não serve para ser amado. Ninguém faz nada para ser reconhecido. Em Deus nós fazemos porque nós fomos reconhecidos. Nós fomos escolhidos. Foi Deus quem nos escolheu e nos nomeou para que a gente vá e dê fruto. Entende? Então a escolha é uma escolha de amor. É muito bom você ser escolhido. Você foi escolhido. Nós, cada um de nós, somos escolhidos. Muitas das vezes no mundo nós fomos preteridos. O que é preteridos? Você foi deixado de lado. E às vezes sua escolha passou lá pelo último quase lugar. Ah, sobrou uma vaga para você. Você pode vir. Não, queridos. Deus nos escolheu e nos amou primeiro. Ele fez essa escolha. Então, nós não somos o resto. Para o mundo nós somos o resto. Mas para Deus nós somos os primeiros. Né? Então nós temos que entender isso, que Deus nos amou e nos escolheu para que a gente vá e dê fruto. É com essa consciência que nós entramos nesse entendimento de servir, de ser um. Porque se eu não tenho esse entendimento, eu vou buscar o reconhecimento dentro da igreja, eu vou buscar reconhecimento dentro de onde eu estiver, dentro da minha casa, sempre buscando reconhecimento quando você já foi reconhecido por Deus. Ele te conheceu. Amém? Isso é importante. E para isso, né, como eu falei de um ministério, o ministério ele vai ministrar, e o principal objetivo de um ministério é administrar a palavra. Paulo, em todas as suas cartas, ele fala o que o seu propósito era pregar o evangelho. O evangelho tem o poder de Deus para a salvação. Amém? Às vezes tem igrejas que mudam o foco. É ação social, é fazer uma coisa, fazer isso, fazer aquilo, mas o principal é o evangelho. Porque um mundo sem evangelho é um mundo sem transformação, sem o poder de Deus. E o que nós precisamos é do poder de Deus, queridos. É da dunamis de Deus. Senão, é apagar as luzes e a gente ficar falando no escuro. Porque a dunamis é como essa luz acesa aqui que vai rompendo o nosso ser, transformando nossa vida, nos transformando o nosso caráter, transformando a nossa vida, porque a palavra em si, ela produz esse poder. Paulo, ele fala aos Gálatas, irmãos, a palavra operou o milagre, o Espírito que opera milagres em vocês, que produz dunamis em vocês, ele faz porque vocês obedecem às obras da lei ou porque vocês ouvem com a fé a palavra ministrada. Então, não é porque eu faço algo, é porque você ouviu algo. Tudo começa pelo ouvir. Foi ouvindo a voz da serpente que o homem perdeu a sua capacidade espiritual. Nós precisamos ouvir a palavra de Deus para que a nossa capacidade espiritual seja restaurada. O nosso discernimento é ouvindo a palavra. Tudo começa por um lugar. Deus sempre restaura o lugar em que se perdeu. Quando o homem comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreu. E quando nós comemos do pão da vida, nós vivemos eternamente. Amém? Comemos do pão. Então, Deus restaura os lugares em que houve perdas, houve morte, Deus traz restauração. Isso é maravilhoso. Isso está no caráter de Deus, queridos. Houve perda numa área muito forte na sua vida. Deus tem uma restauração para essa área, justamente nessa área. A área em que você é a mais fragilizada, é onde tem mais poder de Deus para atuar e restaurar. Creia nisso, queridos. Não pensa que você vai viver a vida cobrindo aquela área, escondendo aquela área que vergonhosa que é, e tentando se fortalecer nas outras. Não, Deus está olhando para aquela área. Eu falei, eu quero fortalecer aquela área. Eu quero restaurar essa área. Eu quero derramar meu poder sobre aquela área. Amém? Deus faz isso.
Deus chamou Gideão, um homem que estava com medo dos midianitas que estavam atacando Israel. E aparece o Senhor para ele na forma de um anjo e Gideão começa a questionar por que isso não sobreveio, tudo isso está acontecendo, os midianitas vieram para afrontar Israel, vieram para roubar Israel. Então eles estavam com muito medo, o povo de Israel estava muito amedrontado, porque eram muitos midianitas que estavam atacando Israel, e eles estavam muito oprimidos. E esse Gideão, ele estava malhando trigo no lagar, num lugar onde que deveria ser de uvas, né? Estava aproveitando a oportunidade, mas fazendo isso com certeza escondido, com medo de ser roubado. E o anjo, conversando com o anjo do Senhor, que era o próprio Senhor, conversando com Gideão, fala que iria levantá-lo para derrotar esses midianitas. E ele falava, eu, o menor da tribo, o menor da minha família, o menor disso, ele tinha aquela desvalorização que ele tinha, e o anjo do Senhor fala assim, vai nessa tua força, homem valoroso. Peraí, se no nosso olhar natural é um homem fraco, medroso, mas no olhar de Deus é um homem valoroso. Nós precisamos aprender a enxergar como Deus vê. Às vezes nós nos vemos de uma forma como Deus não nos está vendo. Mas foi importante aquela conversa para que aquele homem visse que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Era a fraqueza de Gideão, mas era o poder de Deus ali. Amém? Então, queridos, nós precisamos confiar na palavra. A palavra, ela tem um peso para nossas vidas. E aqui, como nós vamos falar sobre acolher a palavra, sobre as chaves da parábola do semeador, nós vamos ter uma compreensão espiritual das coisas, que o principal objetivo da parábola do semeador e depois eu vou ler, que é a principal de todas as parábolas. Jesus, ele vai explicar essa parábola contando sobre um homem que saiu para semear, e a semente era a palavra de Deus, e vai mostrar as realidades espirituais de quem recebe a palavra, certo? Porque às vezes nós não entendemos certas circunstâncias que acontecem na nossa vida quando nós recebemos a palavra. A gente fala aqui que tão importante quanto hoje, a palavra que você recebe será amanhã, depois da manhã, porque a palavra ela continua viva ali. E existe um operar das trevas para que essa palavra não frutifique em você. E Jesus, quando conta a parábola do semeador, ele não conta a parábola do semeador simplesmente para que as pessoas venham entender de uma forma didática. Não, a parábola do semeador, pelo contrário, é para que eles ouvissem e não entendessem. Eu vou mostrar para vocês aqui. Mas é importante nós entendermos que a semente que Deus envia, ela é para frutificar 30, a 60 e a 100 por um em nossas vidas. Em 1 Tessalonicenses, ele traz, Paulo, lógico, ele não está falando sobre a parábola do semeador, mas algo na prática sobre a igreja que acolhe a palavra lançada, ministrada. Em 1 Tessalonicenses 2,13, ele está falando para a igreja de Tessalonicenses, dos Tessalonicenses. Quem é essa igreja? É uma igreja que ele falou que é uma igreja modelo para as outras, por causa da forma que eles acolhem a palavra. Entende? Não diz respeito àquilo que eles fazem, mas da forma que eles acolhem a palavra. É lógico que quem acolhe a palavra vai ter respostas na sua vida. O seu viver vai ser diferente. Amém? Porque a palavra frutifica. Não é você que frutifica, é a palavra em você que frutifica. É a semente. Amém, irmãos? Às vezes nós achamos que nós damos fruto. Sim, de certa forma, sim. Mas é por causa da palavra que você recebe. Olha aqui que Paulo fala em 2,13 aqui, 1 Tessalonicenses. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes.
que é de Deus, a palavra que nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. A palavra operando eficazmente é energel, é de energia mesmo. É uma operação que está acontecendo. Quando a gente está falando de energia, estou falando de energia mesmo, daquilo que traz força. Então, essa igreja, esses irmãos, acolhiam a palavra que era ministrada. Eles recebiam aquela palavra e aquela palavra produzia força na vida deles. Que força? Força espiritual. Tudo que nós precisamos de força espiritual, Cristo. Porque se você recebe força espiritual, você vai receber força para a sua alma e para o seu corpo. O Espírito afeta todas as dimensões. Entenda, o que você recebe no Espírito vai afetar todas as dimensões na sua vida. Nós precisamos nos ver, nós somos espirituais. Todo mundo é espiritual, mas um com condição morto, outro com condição ressuscitada. Aqueles que receberam a palavra, receberam a Cristo, saíram da morte para a vida. Em Efésios diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Entende? Entende que você não recebeu vida sozinho. E a vida que eu estou falando não é porque você não está no caixão. Amém? A vida que eu estou falando é a vida de Deus. É a vida do Senhor. É a vida eterna. É a vida Zoe. É a vida própria vida de Deus em você. Não é a vida de Adão. Amém? Vocês conseguem diferenciar Adão de Jesus? Adão é Adão, Jesus é Jesus. Adão é da terra, Jesus é do céu. Então nós recebemos vida juntamente com Cristo. Volto a dizer, o nome desse ministério foi inspirado nessas passagens. Que nós estamos vivos com Cristo. Isso faz diferença. Porque você não está vivo sozinho. Você está vivo porque Ele ressuscitou. Você está vivo porque Ele morreu no seu lugar e você está morto com Ele. E Ele recebeu vida, você recebeu vida juntamente com Ele. Então a mesma vida que está operando em Jesus nesse momento está operando em nós. Não sinta, creia. A palavra está operando porque eles acolheram e creram. Amém. E porque creu, essa palavra operou. Amém? É assim, queridos. A atividade espiritual, ela começa nos ouvidos. Todas as práticas espirituais, é para aguçar a nossa audição espiritual. É para aguçar. Nós confessamos a palavra, é para que nossos ouvidos estejam ouvindo as realidades espirituais. Oramos no Espírito para nós ouvirmos Deus, porque a gente cala a voz da mente. Então, nós precisamos entender que aquilo que você ouve de Deus, queridos, você acolhe aquilo, aquilo produz resultado. E não tem aqui ninguém que não queira ser transformado. Se você nasceu de novo, querido, você quer ser transformado. E nós somos transformados de glória em glória. Amém? E isso é maravilhoso. E eu quero abrir com vocês, eu vou falar um pouco da parábola do semeador no livro de Marcos, porque a parábola do semeador é contada em 3 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, com exceção de João, que não entra. Em Marcos capítulo 4, versículo 2 a 3, diz assim: assim lhes ensinava muitas coisas por parábolas no decorrer do seu doutrinamento. E começa assim, ouvir. Fala assim, ouvir. Eis que saiu o semeador a semear. Aí no versículo 9 a 13 diz assim, e acrescentou, quem tem ouvidos para ouvir. Queridos, entenda que ele não está falando de ouvidos naturais, amém? Ele não está falando assim, quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem alguém mudo aí, ou surdo? Tem alguém com problema de audição?
Não, ele não estava falando isso. Ele está falando quem tem ouvidos para ouvir espiritualmente. Amém. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram a respeito das parábolas. Jesus já tinha contado a respeito da parábola do semeador aqui. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas ao de fora, percebam que quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram. Então, eles estavam próximos de Jesus. Eles se aproximaram de Jesus. Os que estavam fora, não. Eles ouviram a parábola do semeador, não compreenderam bolufas de nada. Mas os que estavam perto chegaram até ele. Como nos ensina, nos mostra, nos revela. Porque a palavra de Deus, queridos, nós precisamos entender e procurar ouvir, não aqui na nossa cabecinha. Precisamos sentar de uma forma espiritual e pedir ao Espírito Santo, nos revele, nos fala a tua palavra, me ensina a tua palavra. Não queira com o seu intelecto entender a palavra, você não vai entender. Ninguém vai entender. Mas você pode criar, são teologias. Mas teologia não resolve. A palavra sim. A palavra revelada, a palavra com entendimento espiritual resolve. A revelação resolve. Porque Jesus está falando aqui que a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Se é dado conhecer o mistério, então é dado conhecer a revelação dos mistérios do reino de Deus. E ele fala assim: mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e haja perdão para eles. Por quê? Porque eles não se aproximaram de Jesus. Quem não se aproxima de Jesus não recebe perdão. Amém. O perdão está nele. Eu sei que isso não é novidade para você, mas é sempre bom ouvir isso. O perdão está em Jesus. Ele é a propiciação por todos os nossos pecados. Aí ele continua falando aqui. Então ele lhes perguntou: não entendeis esta parábola? Como compreendereis todas as parábolas? Então ele está dizendo o seguinte: se você não compreende a parábola do semeador, você não vai compreender as outras. Porque ela é como uma fonte, como uma mãe, uma matriz de todas as parábolas. Se você compreender a parábola do semeador, as outras parábolas ficarão mais fáceis de ser compreendidas. Então essa foi a forma que Jesus estava dizendo. Agora, a chave para essa primeira parte da parábola em que eles interrogam Jesus a respeito dessa parábola é ouvir com o entendimento espiritual. Você precisa ouvir com o entendimento espiritual. Oramos constantemente que Deus nos dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do nosso coração para conhecer. Isso é uma oração, queridos, que nós precisamos fazer constantemente em nossas vidas. Constantemente. Senhor, nos dê espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Porque nós sabemos que Jesus é profundo, é alto, largo, comprido, é tudo. Então nós precisamos entender que tem muito de Jesus para ser revelado para nós. Mais uma vez, não estou falando de teologia, de conhecimento humano, estou falando de experiências com aquilo que ele é. Saber quem ele é. Porque toda vez que ele é revelado, nós somos transformados. Amém. Não por acaso, nas cartas ao Apocalipse das igrejas da Ásia, no capítulo 2 e 3 de Apocalipse, sempre termina falando assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Então ele não está falando de audição natural, ele está falando da audição espiritual. Deseje isso. Deseje a audição espiritual.
Vamos fazer uma oração rápida a respeito disso? Pai, que o Senhor nos dê uma audição espiritual aguçada. Nos faça compreender, Senhor, espiritualmente a Tua palavra. Traga revelação, Pai, para que não haja confusão, Senhor, no entendimento da Tua palavra. Que não haja ventos de doutrinas, para que não haja, Pai, escuridão na nossa mente, mas que haja discernimento da Tua palavra. Nós viemos compreender a Tua palavra e ao ler a Tua palavra nós viemos entender aquilo que o Senhor está querendo falar e comunicar conosco, Pai. Que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos no nome de Jesus. Amém? Então, queridos, ouvir com entendimento é importante. Eu gosto, tem 2 versículos que eu não vou abrir com vocês, mas é Isaías 55 e Provérbios capítulo 4, são os capítulos, lá vocês vão encontrar o versículo, que diz assim: inclinai os vossos ouvidos e ouvi. Ouvi e a vossa alma viverá. A vida começa a partir de ouvir. Amém? Precisamos entender que precisamos ouvir. Provérbios capítulo 4, ele fala assim: filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina os seus ouvidos. Não deixa apartar dos seus olhos. O quê? A palavra que Deus está falando, revelando a você. Não deixa apartar dos seus olhos. Que isso que é muito fácil, a palavra apartar dos nossos olhos. Nós vamos ver isso na parábola do semeador. Hoje, então, a nossa mente está acelerada demais e ela vai nos atrapalhar. Por isso que ele fala assim: dê atenção. A atenção é na mente. Atenta. Porque hoje é muita desatenção. É muita falta de foco. É muita falta de... Entende? Foco mesmo. E hoje há um ataque generalizado de déficit de atenção. Isso em adultos, crianças, em todos. É muito forte isso. Promovidos pelo uso celular, uso de telas, tantas coisas que reforçam isso e fortalecem a desatenção na nossa vida. A gente não consegue ter foco. Começa uma coisa aqui, para aqui, vai ali, vai aqui, e nós precisamos de foco. Então, como que eu vou deixar que a palavra não se aparte dos meus olhos se eu não tiver atenção? Amém? Vocês estão me entendendo? Eu declaro nossas mentes curadas, as nossas mentes restauradas, com foco, com clareza, que por mais que venham ventos, circunstâncias, a palavra vai estar ali diante dos seus olhos. Você vai enxergar a palavra. Você pode estar passando por situações que são muito contrárias àquilo que a palavra diz, mas o seu foco está na palavra. Você coloca o foco nela, amém? Porque ele diz que são vida para aqueles que as acham. Olha, e saúde para o seu corpo. Olha, começa por ouvir, você encontra essa palavra a ponto de você não deixar ela apartar dos seus olhos, porque os seus olhos vão te enganar, seus olhos naturais vão querer te enganar, mas você permanece nela. A Bíblia fala que é vida para aqueles que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas, as fontes da vida. Olha só, queridos. E Satanás sabe disso, queridos. Ele vai atacar sua mente. Ele vai te tirar do foco. Ele vai te tirar da palavra. Ele vai querer te tirar desse lugar. Ele vai querer, ele não vai conseguir. Amém? Nós estamos firmes no Senhor. Amém? Não se veja como alguém que tem déficit de atenção. Não. Nós somos abençoados. Nossa mente é mente de Cristo. Declara, a minha mente é de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Nós somos abençoados, queridos. Por mais que os sintomas estejam ali, creia naquilo que Deus diz a seu respeito. É assim que nós vamos acolhendo, amém? E é importante porque inclinar os ouvidos é um sinal de humildade, queridos. Porque nós sempre queremos falar, mas não de ouvir. Entende? Inclina e ouve. Agora, em 2ª Epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 8 a 9,
como Jesus havia falado ali, que eles não vão entender a palavra, não vão compreender os mistérios do reino, não vão entender porque são de fora, e não vai haver perdão para que eu os cure. Não vai haver cura, não vai haver perdão. Você vê que a falta do ouvir o entendimento com o entendimento espiritual te tira de um lugar de perdão. Queridos, e quando você não tem o perdão, você não vai dar o perdão. Você não vai dar o perdão. Porque Deus te deu o perdão para que você compartilhe ele. Amém. Paulo lhe diz, perdoai uns aos outros como Cristo vos perdoou. Diferente da oração do Pai Nosso, que é uma oração que foi feita debaixo da velha aliança, ensinada por Jesus. Jesus nasceu debaixo da lei, porque ele disse assim, que Pai, perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, o perdão do Pai só era possível se eu perdoasse a quem me devia. Agora, nós fomos perdoados por causa do sangue de Jesus derramado, e por causa desse sangue eu recebi perdão, e por causa desse perdão eu posso perdoar. Amém? Eu penso e eu creio que o perdão é um dos assuntos mais profundos da Bíblia. Quando fala de conhecer o amor de Deus na sua profundidade, está falando de Cristo nos resgatando desse lugar de trevas, nos dando perdão. Lá nas profundezas tem perdão. E nós vamos entender isso numa parte da parábola do semeador, porque Satanás vai querer trazer ofensa contra você para que você solte a palavra. Amém? Porque quando você recebe ofensa, você perde visão espiritual. Você perde a visão, você fica cego. Pedro, aqui, segundo a epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 8, ele diz assim, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então o foco é o pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem essas coisas não estão presentes, ele é o quê? É cego. Jesus falou, olha, aquele que não se aproxima de mim e não acolhe a palavra, não tem entendimento espiritual, não há perdão para eles. Mas se nós temos o pleno conhecimento, então tem perdão, amém? Aí ele fala aqui, olha, pois aquele a quem essas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido de quê? Da purificação dos seus pecados de outrora. Ele esqueceu do perdão que recebeu, porque ele ficou cego espiritualmente. Ele esqueceu da revelação de Jesus. Ele perdeu a revelação de Cristo. Amém? Não tem como eu ter visão espiritual, ter audição espiritual. A verdade, quando eu busco a audição espiritual, eu busco o entendimento, eu vou entender Jesus, eu recebo o seu perdão. Quando eu recebo o seu perdão, eu não sou cego. Eu não vou ver apenas o que está perto. Eu vou ter visão para algo espiritual, mais longe. Amém, queridos? É isso que ele está dizendo aqui. Pedro está dizendo. Aquele que é cego esqueceu da purificação dos seus pecados. Em Mateus capítulo 13, é onde também está essa parábola do semeador. No versículo 18 a 19, ele diz assim, atendei vós, pois a parábola do semeador, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem. Vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Jesus está explicando da parábola, porque ele disse que uma semente caiu na beira do caminho, veio um pássaro e comeu aquela semente. Ele está explicando que essa é uma figura de que aquele que não entendeu a palavra, não compreendeu a palavra, certamente ele não compreendeu porque ele não ouviu de Jesus. Ele não se achegou a Jesus para ouvi-lo. Amém? Queridos, tudo na palavra muda quando seu foco é Jesus. Quando ele é o centro, porque ele é a palavra.
o entendimento vem. Amém? E nós precisamos entender isso. Que ele está falando assim, olha, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A pergunta é, se o maligno vem arrebatar, é porque aquilo que ficou na beira do caminho tinha valor. Isso quer dizer que nós podemos desprezar coisas, e, no caso aí, a palavra, que certamente tem valor. E se ficou pela beira do caminho, é porque você não considerou o devido valor que ele possui. Eu fico triste quando todos os irmãos não estão aqui. Sempre há um acontecimento ou outro, a gente sabe. Mas, queridos, quando nós temos um entendimento mais completo da palavra, a não ser que sejam umas situações ou outras, a gente sabe disso. A gente dá uma prioridade para esse momento aqui. Porque ele é importante. Porque nós não podemos deixar na beira do caminho aquilo que é importante. Nós precisamos estar no caminho recebendo essa semente, essa palavra. Amém, queridos? Então, a palavra em si, ela precisa ter esse peso, essa importância nas nossas vidas. Ter expectativas, porque nós estamos falando de algo que é vivo, algo que é transformador, algo que é curativo, algo que transforma a nossa alma, que traz vida para o nosso ser, saúde para o nosso corpo, certamente vai fazer com que os nossos caminhos vão ser prósperos. Amém. Mas nós somos tentados a desprezar e deixar no caminho aquilo que é importante. Por isso precisamos buscar compreensão espiritual da palavra, a semente. Vocês estão me entendendo, irmãos? Amém. Agora, eu vou dizer aqui o segundo estágio, porque uma semente ficou na beira do caminho porque não houve compreensão. Mas nós estamos orando por compreensão espiritual, por entendimento espiritual, para a gente avançar nisso. Em Mateus 13, 20 a 21, ele fala, o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo. Glórias a Deus. Amém? Amém. Ele não está naquele estágio de não compreender. Ele ouviu, recebeu. E não recebeu de qualquer forma, recebeu com alegria. Amém. Olha. Aleluia. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, enxergando a angústia ou perseguição por causa de quem? Isso é muito importante, queridos. Angústia ou perseguição por causa da palavra que você acolheu. Você entende por que às vezes você recebe a palavra com alegria? Ou quando você sai daqui, passa outro dia, ou naquela semana a tempestade, o vento soprou? Você acha que é por quê? É assim mesmo? Isso veio te entristecer? E veio para te arrancar daquele lugar? E veio para te tirar os seus olhos da palavra? Porque houve angústia ou perseguição por causa da palavra. Não sou eu que estou dizendo, queridos. É o próprio Jesus. Creia que a minha boca aqui é a boca dele. E ele está falando isso. Por que eu estou passando por isso? Eu pergunto. Você está lembrando daquilo que você recebeu? Você está lembrando da palavra que você recebeu? Os seus olhos estão voltados para a palavra ou para a circunstância que você está vivendo? Aí passa. Ele está dizendo sim, porque o problema aqui é a falta de raiz. Então nós precisamos entender e crescer no enraizamento na palavra. Fala assim, eu preciso de raiz. Eu preciso de raiz. Porque vendo a perseguição, a angústia por causa da palavra, logo se escandaliza. A palavra escandaliza, queridos, ela significa ofender. Ele ficou ofendido. Ficou ofendido. Isso corrobora com alguém. Quem recebe ofensas, seja de que forma for, é porque não está enraizado no perdão de Cristo. Amém? Vocês estão me entendendo? Lá no profundo está o perdão de Deus, queridos. O perdão, porque nós nos achegamos a Ele, nós nos enraizamos nele, nós somos perdoados. Então não vou me ofender. Aí ele fala assim, ainda
sobre o significado de escandalizar-se. É fazer uma pessoa começar a desconfiar e abandonar alguém em quem deveria confiar e obedecer. Provocar abandono. Ver no outro o que eu desaprovo e me impede de reconhecer a sua autoridade. Isso é muito comum para quem está sempre ministrando a palavra a você, Satanás tentar trazer ataques contra quem está ministrando na sua vida. Porque ele vai impedir o fluir daquela pessoa que ministra sobre você. Ele vai tentar bloquear aquilo que vai ser bênção para a sua vida. Amém? Vocês estão me entendendo? E eu não estou falando aqui apenas da palavra. A gente já vivenciei muitas situações. Pessoas ficam magoadas comigo, ficam chateadas com alguma coisa, às vezes nem sei por causa de quê. E simplesmente ela para de receber aquilo que eu tenho de dar, aquilo que eu tenho a dar pela graça para a vida dela, que vai ser bênção. Amém? Vocês estão me entendendo, irmãos? Então ele vai sempre querer atacar alguém que semeia sementes espirituais na sua vida, para que você deixe de receber. Então ele vai se ofender. O pastor falou que essa palavra é assim, mas está acontecendo o contrário. Aí você se ofende. Quando aqui a angústia e a perseguição veio por causa da palavra. E existe uma realidade espiritual. A nossa luta não é contra a carne ou o sangue. É contra principados e potestades, queridos. E nós precisamos entender isso, compreender, para a gente entender realidades espirituais. Aí, eu deixo de enxergar alguém que ministra sobre minha vida como uma pessoa que tem autoridade sobre mim para me abençoar, não autoridade para ser autoritário. Assim como o pai tem autoridade sobre o filho para ministrar sobre a vida dele, liberar palavras de vida, de bênção. Quando o filho deixa de respeitar o pai, ele está deixando de receber da bênção que vem da autoridade do pai. Amém? Então há sempre um bloqueio desse fluir para que impeça o crescimento e o avanço. Vocês estão me entendendo? Então é preciso nós reconhecermos a autoridade um do outro, a autoridade dos pastores, a autoridade dos pais. Por quê? Para que haja esse fluir. André falou isso, né? Foi uma bênção na semana passada. Porque quando você obedece, é para benefício seu. Não é para benefício de quem está sendo autoridade na sua vida. Amém? É bênção para quem obedece. Então, como que nós podemos nos enraizar? E lá em Colossenses capítulo 2, versículos 6 a 7, eu vou ler na NBVP, que não foge a linguagem a original, que diz assim: agora, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele e extraiam dele a nutrição. Nós estamos falando de alguém que precisa de raiz, para que na hora que recebe e acolhe a palavra com alegria, não se perca na hora da tempestade. Não tire o seu foco na hora da luta, da adversidade. Não perca a sua alegria na hora das situações. Sei, queridos, que nós vamos passar por tristezas, aflições e lutas. Nós precisamos ouvir de Jesus: tem de bom ânimo. Alegrai-vos no Senhor e não na circunstância. Aí ele fala, aqui ele continue crescendo no Senhor. Isso é enraizamento, crescendo nele, tendo comunhão com ele, comunhão com a sua palavra, ouvindo a palavra. Isso é crescimento, edificação, orando no Espírito, meditando na palavra. Tudo isso é crescimento, traz crescimento, edificação. Continue crescendo no Senhor e torne-se fortes e vigorosos na fé, como foram ensinados, e que a vida de vocês transborde de alegria e gratidão. Como que eu vou saber que eu estou crescendo, que eu estou me enraizando no Senhor? A minha vida vai ser cheia de alegria e gratidão. Por isso que a igreja de Tessalonicenses,
Eu não sei se eu coloquei aqui. Eu acho que eu não coloquei. Coloquei sim. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1. Ele está falando dessa igreja que eles estavam enraizados no Senhor. E como que eles receberam a palavra? Versículos 6 a 7, ele diz assim: com efeito, vós tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com quê? Com a alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Como que eles receberam a palavra? Em meio a muita tribulação, mas com a alegria do Espírito Santo. Eu recebi a palavra. A angústia, a perseguição veio, mas eu vou me alegrar no Senhor. Eu estou enraizado nele. Eu não vou me ofender, porque essa circunstância não veio para me destruir, não. Eu vou crescer no Senhor. Porque a Bíblia diz que nós, sendo justificados pela fé, nós temos paz com Deus. O importante na hora da tribulação é você ter paz com Deus e não ter paz com as circunstâncias. Porque a gente acha que a paz vem das circunstâncias. Não, a paz vem de Deus. Amém? Ele fala assim: e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque as tribulações produzem o quê? Paciência. Se veio tribulação e se veio perseguição, por causa da palavra que você carrega, Cristo, continue firme, crendo, se alegrando no Senhor. Porque isso vai produzir paciência em você. Porque quando você está passando por tribulação, queridos, você fica mais mansinho. Você está em fraqueza. Mas quando você está lá como Superman, vencendo tudo, e aí você vai olhar para o outro. Você é muito fraco, você exige do outro. Porque você está conseguindo, né? Você tem que conseguir também. É muito fácil a gente, às vezes, ter uma habilidade numa área e o outro não tem. Como é que pode? Você não consegue fazer isso? Como é que pode? Porque você tem uma habilidade natural, talvez. E a gente exige do outro. Mas quando você está na sua fraqueza, você está na sua área fraca, você não vai exigir do outro. Você não vai exigir. Você está passando uma luta naquela área. Aí você olha para o outro, você tem misericórdia dele. Porque você está passando na mesma área que você está passando. Vocês estão me entendendo? Então, queridos, você vê que onde há muita exigência, é porque há pouca graça. Há pouca graça e misericórdia. Porque nós não entendemos a área fraca do outro. Quando nós deveríamos ver que existe uma fonte que nos fortalece, uma fonte para todas as coisas. Amém? Eu, volta e meia, eu falo isso. Eu sempre me via como perseverante. De uma forma assim, não, eu persevero, eu não desisto, não. Vou em frente, passo o que for, vou perseguindo, vou perseverando. E Deus corrigiu o meu foco. Você acha que essa perseverança vem de onde? Você vai se gloriar na sua perseverança? Você vai gloriar porque você está avançando? Você não desistiu? Às vezes nem está avançando, mas não desistiu. Isso, tudo vem dele. Paulo, quando ora, ele fala que os irmãos recebam sabedoria, entendimento espiritual para transbordar do pleno conhecimento da sua vontade, a fim de viver do modo digno do Senhor, agradando em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Ele fala assim, nós sendo fortalecido com todo o poder, para que tenham longanimidade e perseverança. Então, de onde vem a longanimidade e perseverança? Da força do seu poder. O que você precisa vem da força do poder dele. Então, quanto mais, não na hora na hora da tribulação, na hora do problema, da circunstância, nós vamos nos gloriar nas tribulações, confiando que vem tudo dele. E isso vai produzir paciência. E a paciência produz um caráter aprovado. Uma pessoa experiente. E a sua experiência, a sua maturidade está em reconhecer que tudo vem de Deus.
quer saber se você é maduro em Deus? Não é porque você está cheio de força. É porque você reconhece que tudo vem de Deus para você. E você sabe dar graças. Você sabe se alegrar nele. Reconhecer, obrigado, Senhor. Sabe ter expressões de gratidão. Queridos, essa palavra está tão pura para os nossos corações. Do Espírito Santo para nós. Eu vou dizer agora o último estágio, porque já passou o terreno com solo pedregoso, ou à beira do caminho, a semente que ficou à beira do caminho, a semente que caiu em um lugar rochoso, com solo rochoso, que recebeu logo a palavra, veio o sol, a tribulação, tempestade, e roubaram aquela palavra, que a pessoa se escandalizou. E agora vou dizer o último estágio, que está em Mateus capítulo 13, versículo 22. O último estágio das provas, amém? Porque tem aquele que vai frutificar. Somos nós, amém? Ele fala no versículo 22, 13, 22. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Percebam que essa é a última prova do semeador, da parábola do semeador, assim que é muito parecido com a última tentação de Jesus no deserto, quando o diabo veio para Jesus, ele mostra todos os reinos desse mundo, ele diz assim, tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E não diferente aqui. Os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. O que eu posso ver? Talvez um sentimento que a gente possa ter e entender isso aqui. Porque a ansiedade, a preocupação de que vai faltar, e a gente fica tanto ligado na economia, nas más notícias, no governo, aquele caiu do meu lado, caiu da direita, o problema ali, o problema aqui. Nossa, vai faltar, Você se vê numa condição sem cuidado de Deus. Queridos, entenda que a vida é um fluir. Se você não reconhece o cuidado de Deus na sua vida, é você que vai ter que cuidar dela. Está entendendo? Se você não reconhece o cuidado de Deus na sua vida, é você que vai ter que cuidar dela. Porque quando você está ansioso, você está dizendo o seguinte, é uma mensagem que você está passando para Deus. Sou eu que cuido da minha vida. Isso é forte, queridos. Mas nós precisamos considerar isso. Nós estamos tão preocupados com os cuidados e... Sabe, basta a gente fazer um jejum. Faz um jejum Tenta fazer um jejum no seu limite, você vai ver como que o seu corpo grita com fome, com medo, porque ele pensa assim, eu vou morrer, que eu estou fazendo jejum, está faltando comida para mim. Quando começa a dizer assim, vai faltar arroz, porque teve enchente lá no Rio Grande do Sul, vamos começar a fazer estoque de arroz. É assim, queridos. E por que isso? Porque você está provendo o seu cuidado, não é Deus. Amém? É um movimento por causa da ansiedade, e não um movimento por causa da paz. Deus nos guia em paz. Queridos, e nós precisamos entender, se é você que provê, é você que se preocupa. Se você se preocupa, eu gosto que o Joseph Prince ele fala algo, na área que você se preocupa, nessa área não tem fluir de Deus. Na hora que você descansa, tem fluir de Deus. Amém? Queridos, isso é tão forte, porque nós estamos Você pode parar em qualquer pessoa. Não vou dizer no mundo, vou dizer nós não. Você vai perguntar, ela tem um nível de ansiedade. Eu estava vindo de um lugar, e eu vi uma conversa assim, eu tive transtorno, eu até esqueci o nome. Transtorno alguma coisa de ansiedade. Transtorno não sei o que de ansiedade. Queridos, mas é o comum hoje. Agora, nós precisamos aprender como resolver isso.
Nós precisamos porque são desses transtornos que a palavra se torna infrutífera na minha vida. Eu não vou extrair dela a nutrição, eu não vou expressar gratidão a Deus. Amém? Eu não vou ter expressões de gratidão porque os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, queridos. É só uma palavra para todos nós. Entendo, todos nós passamos por lutas, situações, adversidades. Todos nós precisamos trabalhar com a graça do Senhor. Ontem nós conversávamos com os homens sobre isso. Ele diz assim: bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Ele comerá do fruto do seu trabalho. Feliz será e tudo irá bem. Eu não vejo alguém feliz com ansiedade. Você vê? Não tem, queridos, não tem felicidade. Mas entenda que o princípio disso tudo é temer o Senhor e andar nos seus caminhos. É reconhecer a Deus que Ele é fonte da nossa provisão. É reconhecer que Deus que provê todas essas coisas. Então, quando nós vamos reconhecendo o Senhor e entendendo Ele que cuida de mim, e às vezes vai recair de nós atitudes que nós reconhecemos isso. Eu creio piamente que quando nós entregamos o dízimo, eu estou dizendo o seguinte: Senhor, eu confio, a provisão vem do Senhor. Eu estou devolvendo apenas 10% para Ti. Eu sei que o Senhor me dá 100%. Mas eu devolvo para Ti aquilo que é do Senhor, porque eu creio que o Senhor cuida, o Senhor sempre me dá mais. A Bíblia diz: aquele que dá semente ao que semeia e pão para a comida, Ele multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Vê, não ficou infrutífero na vida dessa pessoa. Mas Deus quer que nós sejamos frutíferos. O diabo, a Bíblia diz que não andeis ansiosos por coisa alguma. Se eu for fazer uma mescla de 1 Pedro capítulo 5, Filipenses capítulo 4, que fala sobre ansiedade, ele está dizendo assim: porque perto está o Senhor, Ele tem cuidado de você. A conversa de Jesus, quando Ele conversa com os discípulos, Ele está ensinando para eles: gente, não fica preocupado com os cuidados do mundo. Olha para os pássaros. Eles estão olhando, os pássaros estão lá cantando. Que coisa linda quando você vê um pássaro cantando. Eu e minha amada, nós ficamos admirando os pássaros aqui, os sabiás da praia aqui, fica e sempre comunica conosco, porque eles estão adorando a Deus. E Jesus está falando assim: olha, quem que cuida deles? Eles não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial cuida delas. Se cuida delas que são vendidas por R$1,99, não cuidará de vocês, que tem muito mais valor? Amém. Sabe, a questão, e é uma questão até mais íntima, às vezes nós não recebemos o valor dos nossos pais que nós deveríamos ter recebido, talvez de uma forma natural, quando o pai atribui valor, não só com palavras, mas com presença, e nós nos sentimos desvalorizados na vida, porque nós não tivemos valor dentro de casa. E quem se sente valorizado dentro de casa, queridos, ele vai romper na vida. É lógico que eu estou falando agora de um amor perfeito, de um pai que está 24 horas com você. Um pai que te ama e quer o seu bem, e quer prover para você tudo o que você precisa. Mas aquilo que nós não tivemos dentro de casa, nós temos no Senhor, queridos. Você está entendendo? E Jesus está falando assim: olha, se vocês não entendem o valor de vocês, vocês vão ter que procurar no mundo aquilo que só o Senhor pode te dar. Por isso que o diabo mostra para Jesus: olha as riquezas desse mundo, olha só. Fala: eu adoro a Deus. Jesus está falando: eu adoro a Deus, eu reconheço a Ele. E isso é importante nós entendermos. E ele fala assim: olha esses lírios. Nem Salomão, toda a sua riqueza, toda a sua glória, toda a honra que veio de próprio Deus, se vestiu como um deles. Que vem, cresce, são arrancados e lançados no fogo. Será que Deus não é capaz de fazer isso pela vida de vocês?
Sabe, nós precisamos receber essa palavra e receber esse valor de Deus, receber essa honra, essa glória que vem de Deus, reconhecer que nós somos valiosos para Ele. Deus nos vê como valiosos, queridos. Se Deus não nos víssemos como valiosos, Ele jamais deixaria que o seu Filho derramasse o seu sangue na cruz, porque foi o sangue, foi a moeda que Deus usou para te comprar. Não foi com ouro e prata, não, queridos. Então, quanto mais que Deus vai nos dar liberalidade no nome de Jesus na nossa vida, na nossa jornada, para sermos abençoadores, porque nós somos abençoados. Não vamos ter medo se vai faltar. Queridos, Deus já provou lá no deserto. Ele cuidou de um povo. O deserto não tem supermercado. Não tem nem lugar para trabalhar. Você vai plantar onde? No deserto. O que vocês acham? Vamos tentar fazer uma horta aqui? Não, Deus mandava um maná para eles. E o calor? Tem ar-condicionado sobrenatural. A nuvem. E no frio? Tem aquecedor? Não, tem a coluna de fogo. Então, assim, eu creio, porque Jesus, ele fala e ensina sobre isso, olha, não andeis dessa forma. O mundo anda assim. E às vezes, nós estamos provando das coisas que o mundo prova porque nós estamos andando como o mundo anda. Amém? Você está andando no caminho dos gentios. E não adianta você dizer que é amado se você não reconhece intimamente isso e entende e se sujeita a isso e anda no caminho do Senhor. Porque bem-aventurado o homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Ele feliz será. Ele vai comer do fruto do seu trabalho. Vocês estão me entendendo, irmãos? Eu creio que esse último estágio aqui é muito importante nós entendermos que muitos abandonam a fé por causa dessa circunstância. E se existe uma riqueza, essa riqueza está dentro de cada um de nós. É a riqueza da glória. É Cristo em nós. Deus colocou Cristo em nós para dizer assim, se eu abandonar você, eu estou abandonando Cristo. Amém. E isso é maravilhoso, queridos. Eu já estou quase no fim, mas nós precisamos aprender com isso. Não vou ler Mateus 6, 31, 34, porque eu já falei que você... Então, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Agora, se nós formos pegar, porque nós vamos falar do coração do homem que dá fruto a 30, a 60 e a 100 por um, em todas os três evangelhos, ele tem uma terminação diferente, um verbo diferente para aqueles que frutificam a 30, a 60 por um. 30, 60 e a 100 por um. Mateus, Lucas e Marcos. Em Mateus, ele diz assim, mas o que foi semeado em boa terra, fala assim, eu sou boa terra. É o que ouve a palavra e a compreende, com compreensão espiritual, com ouvido espiritual. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Marcos 4, 20 diz assim, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. E Lucas 8,15 ele diz assim, a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Então, retive com perseverança. Então, se nós formos juntar os três, aqueles que compreendem a palavra, a recebem e a retêm com perseverança, são os que frutificam a 30, a 60 e a 100 por um. Só vou ler mais duas partes aqui, porque nós precisamos entender. Em Mateus capítulo 13, dentro ainda do mesmo contexto. Isso são chaves para aqueles que vão frutificar e frutificam. Mateus 13, 53 e 58, Jesus diz assim, a palavra diz assim, tendo Jesus proferido essas palavras, retirou-se dali. Isso foi logo depois das parábolas contadas. Retirou-se dali. Queridos, eu creio que tem um ensino ainda
posterior a esse ensino, que está conectado com aquilo que Jesus falou. E diz assim: chegando à sua terra, que é Nazaré, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que se maravilhavam e dizia: de onde vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Quer dizer, eles viram Jesus como uma pessoa comum. É você enxergar quem ministra sobre sua vida como uma pessoa comum. Desprezar a vida de Deus, a unção de Deus sobre a vida. Amém? Aí ele fala aqui, olha, não é este o filho do carpinteiro? Aí ele fala assim: não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem tudo isso? E o que aconteceu? E escandalizavam-se nele. Eles ficavam ofendidos. Escandalizar-se? Ficar ofendido. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, senão na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. E certamente, eles não passaram no crivo da parábola do semeador. Eles não receberam a palavra. Eles não acolheram a palavra. Eles não retiveram a palavra do próprio Jesus. E certamente, por causa disso, não houve milagres. Não houve o operar da palavra. Jesus falou que não houve honra à palavra ministrada. Não houve honra a quem ministrou a palavra. Não houve o apreço. Amém, queridos? Para terminar, Mateus capítulo 10, versículo 40 a 42, diz assim: quem vos recebe a mim, quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, aquele que me enviou. Isso, português. Ponto, vírgula, ponto e vírgula, vou ler de novo. Quem vos recebe a mim, me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Amém? Jesus está falando. Chegando nessa hora, assim, eu acho que ele está confundindo tudo, né? Mas depois tem esboço. Vocês entenderam, né? Não é difícil não, né? Quem recebe, aí vai ficar mais fácil. Quem recebe um profeta no seu coração, na sua casa, seja o que for, no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá o galardão de... E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Amém, queridos? Eu vejo com isso que nós que temos já esse valor em Deus, nós precisamos considerar cada um não como uma pessoa comum. Amém? Paulo ele fala assim: a ninguém considerais mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Vamos colocar de pé?